Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs que nos acompanham nesta hora da misericórdia de Deus para conosco, nesta sexta-feira, este dia de sexta-feira, dia em que tradicionalmente somos chamados pela liturgia a vivermos mais de perto o mistério da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que todo dia é dia de vivermos a paixão de Cristo, associando todo o nosso sacrifício, sofrimento, entregando todas as nossas dores a Deus, associando-as à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas na sexta-feira, de modo especial, um dia especial, pois nesse dia tradicionalmente celebramos também, como na sexta-feira santa, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E celebrando essa paixão, claro, não podemos deixar de perceber e celebrar não só o mistério da paixão, celebramos, mas a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim o fazemos em cada celebração eucarística. Pois bem, caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos acompanhando a sequência do Evangelho de São Mateus, nos seus primeiros capítulos. Ouvimos há poucos dias o chamado Sermão da Montanha, os capítulos 5º, 6º e 7º deste Evangelho, que começou com aquele momento chamado das bem-aventuranças, das 8 bem-aventuranças, que se torna para nós um chamado à santidade, como toda a Sagrada Escritura. E depois, essas palavras do chamado Sermão da Montanha, os capítulos 5º, 6º e 7º, nós iniciamos hoje o capítulo 8º. Se nos capítulos 5º, 6º e 7º nós tivemos o sermão, a explicação, Jesus que chamou para junto de si os apóstolos, as multidões, as pessoas que o ouviam, como aqui também numerosa multidão o seguia. Nos capítulos 8º e 9º, nós vamos perceber os milagres, a realização daquilo que a palavra pregou. Jesus, a palavra de Deus, o verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. A prática. E no início dessa prática, já se aproxima de Cristo um leproso. Texto bem claro para nós, e simples, objetivo, nos diz: eis que um leproso se aproximou de Jesus, se ajoelhou e diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Cada gesto de Cristo, cada ação, é importante percebermos o seu significado. Cada gesto também de toda pessoa, é importante percebermos o que significa para nós. E não podemos deixar de perceber a simplicidade, a humildade, a confiança com que esse leproso se aproxima de Cristo. Ajoelhar-se. Ajoelha-se diante de alguém quem se entrega, quem tem confiança. Ajoelha-se diante de alguém quem de fato vai prestar-lhe uma reverência, não externamente somente, mas sobretudo internamente. E ele ajoelhou-se, um gesto que nós também assim o repetimos nas nossas liturgias, quando nos ajoelhamos no momento da consagração. Assim o fazemos no momento da adoração de Jesus sacramentado, exposto no altar, no ostensório, ou presente no sacrário. Ajoelhar-se, entregar-se, mostrar a confiança, pedir. Ajoelhar-se é como aquele que estende as mãos. Um outro gesto também que aqui podemos dizer estar implícito
pois se aproximou e ajoelhou. E nós estendemos as mãos nas nossas orações com significado, sentido de confiança. E esse gesto do leproso, ele obtém de Deus aquilo que quer com as suas poucas palavras. Não disse muito, não pediu muita coisa. Aliás, nem pediu, condicionou à vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui que está um chamado de Deus para nós. Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Por um lado, o entregar-se nas mãos de Deus. Por outro lado, nós percebemos também o querer de Deus constante para conosco, para com as criaturas, para com aqueles e aquelas aos quais Ele criou a sua imagem e semelhança. Deus sempre quer curar o ser humano. Deus sempre quer purificar. E por isso, através de Cristo, enviou o Cristo para poder, de fato, purificar a humanidade. Dar o seu sangue para remir a humanidade do pecado. E Jesus, sendo esse envio do Pai, lógico, sem dúvida alguma, assim o fez. Eu quero. Fica curado, fica limpo. Como disse, por um lado, o entregar-se nas mãos de Deus. Por outro lado, a vontade constante de Deus. E aqui, caríssimos irmãos e irmãs, não apenas a purificação no sentido físico da palavra, da lepra, que era uma doença incurável na época e que, quando se curava, exigia aquilo que Jesus pediu ao leproso: vai mostrar-te ao sacerdote para que ele te dê uma declaração de que estás curado e de que podes voltar ao convívio social. Dois momentos nós tiramos aqui. Primeiro, Jesus acolhe a pessoa que está com a lepra, aquele que era excluído do convívio social. Hoje nós devemos pensar também, claro, que estamos diante de uma pandemia, vivendo uma pandemia, e em expansão ainda. Muitas coisas não sabemos no nosso país. Mas podemos sim, devemos ter prevenção. Prevenção é uma coisa, discriminação é outra, afastamento é outro. E nós devemos ter cuidado com isso, acolhermos as pessoas, rezarmos como estamos rezando nesta Santa Missa, mas fazermos dentro de nós essa distinção. Jamais podemos discriminar, jamais podemos rejeitar. Prevenção sim, cuidado sim, o distanciamento de quem estiver contaminado sim, chama na palavra isolamento, uma palavra pesada para nós, mas devemos assim fazê-lo com todo cuidado, mas com amor, com dedicação àquela pessoa. E, como ia dizendo, não só a cura física, no sentido material da palavra, mas a vontade de Jesus, eu quero, fica limpo, ela vem de encontro a todas as misérias do ser humano. E, sobretudo, na dimensão espiritual, o pecado. Jesus nos purifica de toda espécie de pecado. Nos purifica através dos sacramentos e, sobretudo, dos sacramentos que nós chamamos de cura. Todo sacramento, assim, tem a sua função, mas especificamente nos dois, sacramento da confissão e sacramento da unção dos enfermos. Propostos para nós, para uma purificação de fato, real, das nossas misérias, não físicas, mas espirituais. Por isso, a cada vez que nós aproximamos dos sacramentos, ou nos aproximarmos dos sacramentos,
tenhamos essa visão. A cada vez que nós nos aproximamos de Deus, com as nossas misérias, com os nossos pecados, com as nossas fraquezas físicas ou espirituais, tenhamos essa certeza da parte dele, sempre a frase do Evangelho de hoje. Jesus nos disse: eu quero, eu sempre quero. Mas nós também devemos nos aproximar com a disposição da nossa mente, do nosso coração, com que esse leproso aproximou-se de Cristo. Ajoelhados, não fisicamente, simplesmente, com humildade e com confiança. Aqui, terminando, remeto a um outro momento em que Jesus nos fala de uma oração que ficou justificada, do publicano e do fariseu, que subiram ao templo para rezar. O fariseu rezava lá na frente, dizendo: Senhor, eu te agradeço, te louvo, porque não sou como os demais. Eu não sou pecador como os demais. Eu pago o dízimo de tudo que possuo e jejuo 2 vezes por semana. Jesus disse: esse não teve a sua oração atendida. E o publicano sentou lá atrás, abaixou a cabeça e disse: Senhor, eu não sou digno nem de estar aqui, mas tem piedade de mim. Esse sim, Jesus disse, saiu justificado. Abaixou a cabeça e saiu justificado. Porque se apresentou de forma humilde diante de Deus. E Jesus concluiu dizendo: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Assim acontece no reino de Deus. E Deus quer atender e só atende justamente os humildes, porque quem é humilde é que precisa. Quem não é humilde não precisa, não se apresenta com necessidade, mas se apresenta com as suas qualidades. Apresentemos-nos diante de Deus com as nossas necessidades, humildemente, para que possamos sair justificados e atendidos pela sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.